Esse é o podcast Leitor O Oitavo Passageiro, uma produção do coletivo Quadra Quadro. Projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. A nossa nave não é a Multiplac Zoom, mas já está decolando. Todo episódio do nosso podcast Leitor O Oitavo Passageiro é uma viagem pela literatura. Eu sou Volmir Alcântara e comigo nessa Enterprise está a Franciele Noia. Obrigada, Volmir. Nessa temporada, o podcast bate um papo com escritores, editores e divulgadores de literatura brasileira feita aqui no estado do Espírito Santo. Aliás, hoje nós trouxemos uma convidada especial para a nossa viagem, Fran. É a Lívia Corbellari. Ela é autora do livro de poesia Carne Viva, também é jornalista e tem um canal no YouTube, o Livros por Lívia. Olá, Lívia, sinta-se em casa, a nave é sua. Ei, gente, tudo bem? Muito obrigada aqui por me convidarem aí para esse voo, para essa nave. Estou muito feliz aqui de participar do podcast de vocês. Parabéns pelo projeto. Adorei o nome, inclusive. Adoro o filme, adoro o livro também. Muito obrigada, gente. Show, aperta os cintos. Tô preparada. Valeu, obrigado, Lívia. A gente começa, então, perguntando para você qual foi a sua primeira experiência de leitura, né, da qual você se lembra, né? Como foi esse encontro inicial seu com as letras? Você consegue lembrar para falar para a gente? Caramba! Olha, primeira mesmo, assim, eu tava aprendendo a ler ainda, eu lembro muito bem porque aprender a ler, assim, foi um processo, assim, difícil, né, para mim. Eu lembro que eu tinha uma dificuldade de... Eu até tinha facilidade de juntar as sílabas e entender as palavras e tudo, mas, assim, interpretar o texto, entender a história, eu lembro que eu tinha muita dificuldade. Um dos primeiros livros que eu li até o final, assim, entendi a história, foi o Pinóquio, por isso que ele ficou tão marcado para mim. Eu lembro, foi o primeiro livro que eu li. Eu li junto com a minha mãe, que às vezes eu tinha algumas dúvidas. Mãe, essa palavra aqui, como é que ela significa? E minha mãe leu junto comigo, então eu tenho bem marcado essa primeira leitura, assim, que foi um livro do Pinóquio, ele tinha umas ilustrações também, eu lembro bem. Que legal, Pinóquio. Pinóquio é uma boa referência. É uma ótima. Tem um carinho grande por essa história. Com certeza. Eu também gosto muito. Olivia, e o seu desejo de escrever, quando apareceu? Eu sempre gostei muito, assim, de escrever, né? Eu acho que começou um pouco, assim, tentando escrever músicas, talvez, acho que é por isso que eu acabei indo para a poesia. Quando eu era adolescente, assim, mais jovem, eu tinha uma banda e a gente escrevia, assim, algumas músicas, então eu sempre gostei muito de escrever, e a música é muito parecida com a estrutura da poesia, né, de você escrever em versos, em estrofes, e tentar ter uma métrica, ter um ritmo. Então acho que foi um pouco ali na adolescência, assim, ouvindo muita música. Eu tinha uma banda, e eu tocava bateria na banda, nem cantava, nem fazia nada, mas, assim, eu sempre gostava de escrever algumas letras, da gente brincar, assim. Acho que foi um pouco nesse momento, assim, da adolescência, muito primeiro com a música, né, para depois ir para a literatura também, de fato. Já era letrista, né? Mais ou menos. A gente brincava muito, assim, muito jovem, não sei se... Eu nem tenho nada guardado, não sobrou nenhuma prova dessa época. Uma prova do crime. Não tenho. E deixa eu te perguntar, a gente perguntou sobre as suas primeiras leituras, mas você se lembra de quem que foi seu primeiro leitor, ou sua primeira leitora, quem que leu primeiro alguma coisa que você escreveu que te marcou com essa leitura? Alguém que leu algo que eu escrevi? Isso, Nossa, eu tinha uma amiga, o nome dela era Carla, é uma amiga até hoje, só que ela mora em São Paulo, então a gente se separou um pouco depois dessa fase de adolescente, né? Então a gente, inclusive, foi, se eu não me engano, ela que me emprestou, que me deu de presente o primeiro Harry Potter, assim. Então ela era muito leitora, e pela nossa amizade eu acabei ficando muito leitora por causa dela. Nessa época, assim, a gente tinha 10, 11 anos, né, essa mesma idade do Harry Potter.
E a gente começou a querer escrever uma história nossa, assim, de fantasia também, muito influenciado pelo Harry Potter. Aí a gente escrevia juntos, tipo assim, eu escrevia alguma história e mostrava para ela, e depois ela escrevia e mostrava pra gente, a gente ficava trocando, mas não mostrava para mais ninguém, era só uma coisa só nossa. Inclusive, não sei, Carla, se estiver ouvindo a gente, depois eu vou com certeza falar com ela, porque nossa, esse momento foi muito legal assim, na nossa vida, que a gente trocava esses textos. Nossa, que legal. Você sabe que eu sou um leitor tardio de Harry Potter. A Fran que me apresentou, eu falei, eu não conheço esse negócio. Ela falou, não, lê, você vai gostar. Aí eu li de uma vez, assim, esse negócio muito legal. Nossa, eu cresci junto com ele, praticamente. Sim. Eu também, com 11 anos, nossa, eu lembro lá na escola, no recreio, só fazendo bagunça, e eu lendo aquele livro. Sim, nós dois a gente ficava lendo juntos, ficava, na época acho que lançava antes lá fora, e a gente já sabia um pouquinho de inglês, aí vazava um capítulo. Passei por isso também. Tinha isso de lançar, o lançamento mundial, lançava primeiro lá fora, depois vinha para o Brasil, e a gente ficava traduzindo. Vazou um capítulo, era uma coisa. Nossa, isso antes das redes sociais, que elas são hoje, né? Sim, era tudo por meio dos blogs, né? Eu tive blog também, então essa coisa da escrita, acho que depois desse processo, eu e ela, a gente trocando esses textos, aí eu fui pro blog, escrevia muito em blog, aquele texto mais confessional, mais da crônica, aquela coisa bem adolescente mesmo. Tive muitos blogs, ficava mudando toda hora o nome, até chegar mesmo assim nas redes sociais mesmo. Parece que Harry Potter teve uma influência grande para você ser escritora, querer escrever também, né? Sim, é meio da geração ali, né? O Harry Potter pegou uma geração ali que realmente eu tenho muitos amigos que também começaram ali, né, por ele, né? Pelo menos despertar esse desejo, não de escrever fantasia, né? Mas de despertar o desejo e depois de buscar outras coisas. A ideia de ter uma carreira de escritor também, a J.K. Rowling tem um exemplo legal, né? Uma mulher, né? A gente vê uma mulher vivendo mesmo da escrita, né? Isso tudo era muito potente, assim, na época, né? A gente não via tanto, né? A gente o primeiro contato que a gente tem com a literatura na escola, e geralmente todos os clássicos ali, a maioria são homens e tudo, então, ou já morreram, ou muito velhos, então você vê uma escritora jovem, uma mulher, assim, vivendo, né? Estando viva, você vendo ela ali participando dos programas, dando entrevista, né? Muito potente, assim mesmo. Muito legal isso. Eu me identifiquei total. Né? Nessa época aí, inclusive, muita gente escrevia em blogs, né? Sim, nossa, escrevi muito em blog. O blog era uma coisa que tinha muitos leitores, muito legal. E eu quero fazer uma perguntinha aqui. No final de 2019, você lançou o livro Carne Viva. Você pode falar um pouco sobre o seu livro? Muitos poemas falam da força da mulher, né, da resistência feminina. Fala um pouco sobre isso. Isso. O Carne Viva eu lancei finalzinho do ano passado, quer dizer, de 2019, né? A gente já está em 2021. É um livro de poesias, né, que eu vinha, esses são uns poemas que eu venho escrevendo, na verdade, desde 2010, assim, mais ou menos, desde a época da universidade, né, na universidade eu participava de um grupo de discussão e produção literária chamado Cronópio, e também foi muito importante, porque ele era justamente sobre isso. Toda semana a gente, as pessoas do grupo traziam textos autorais e a gente lia para os outros membros do grupo e discutia os textos, então isso era muito rico, né, você ter ali esse feedback na hora, né, de estar lendo um texto e alguém falar, isso aqui ficou legal, isso aqui nem tanto, usa outra palavra, essa palavra, isso é um clichê. Então essas discussões foram muito importantes para esse comecinho do livro, né, eu sempre levava algum poema e eu ouvia muito que as pessoas estavam dizendo, então desde 2010 eu venho escrevendo, mas muito sem uma rotina, sem mesmo produzia também alguns saraus, então levava os poemas para ler em voz alta, ainda não tinha muito esse conceito do livro, né, o conceito que eu fui fechando mesmo foi mais ou menos em 2018, que eu vi que eu tinha um número grande, assim, de poemas, e pensei, quero pensar no livro, mas eu quero que esse livro tenha um conceito, eu quero que os poemas dialoguem entre si. Então, muita coisa eu tirei, muita coisa eu escrevi, muita coisa nova. Tem muitos poemas de 2018 e de 2019 nele, eu já pensando o livro como um conceito, né? Um livro que eu queria muito que falasse sobre corpo, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito de ler sobre, sempre me instigou muito, sempre
gostei muito de estudar sobre o corpo contemporâneo, e aí, essa questão da mulher também, acho que não tem como, né, fugir, né, eu sou mulher, então eu vou escrever sobre a minha realidade, a realidade das outras mulheres próximas de mim também. Tá no corpo de uma mulher, né? Não tinha como fugir, né, disso. Então, são esse grupo de poemas, ele também é dividido em 3 partes, e ele é um livro bem pequeno, e como se ele tivesse 3 livros pequenininhos dentro dele também, que são poemas curtos também, que falam muito da resistência, da força da mulher, mas é um livro também que fala muito sobre amor, sobre sexo, sobre... É um livro que fala sobre violência, mas também fala sobre amor. Eu acho que ele fala sobre muitas coisas, assim, né? Ele não apesar dos poemas eles dialogarem, né, entre si, eu consegui, eu acho, fazer um conjunto legal, assim... mas ele aborda vários temas, assim, vários. Uma questão que fica, eu acho, assim, você tanto faz literatura, né, poesia, mas você também atua nas redes sociais, você tem um projeto de divulgação literária. Você acha, ou você já pensou sobre isso, acredita que as redes, elas de alguma forma influenciam o modo das pessoas se expressar literariamente hoje, ou você acha que as pessoas mantém separados esses conhecimentos? A pessoa que escreve numa rede social escreve de maneira diferente literatura. Como que você vê isso, assim? Eu acho que com certeza muda, acho que muda a forma que a gente lê e muda a forma que a gente escreve também. Acho que você viu isso na sua poesia? Você viu isso, assim, mudar? Por exemplo, você começou, tem poesia de 2010, tem poesia uma poesia de 2019, se eu não me engano. Né? Você viu Sim. isso acontecendo? Alguma transformação nesse sentido? Ou você não? O que você... eu sempre gostei de escrever poemas curtos, né? Mas eu vejo também que essa questão do texto mais curto, até mesmo romances mais curtos, talvez venham como um estilo mais contemporâneo, assim. Não sei se eu posso falar isso, eu não sou tão estudiosa assim, mas leio muito. Aí eu não sei, talvez essa questão da audiência nas redes sociais, né? Então tudo tem que ser muito rápido, tem que chamar atenção logo, então o texto curto acaba que ganhou um espaço, a forma que a gente lê também, não só pela internet, mas acho que os outros formatos de livro, né, muito os e-books também vieram, então você lê um livro nessas plataformas digitais também vai mudar o jeito que você escreve, sabe, você às vezes vai querer escrever para essa plataforma digital, e tem essa questão, às vezes, eu quero fazer um e-book, mas eu quero fazer um e-book que tenha links, que tenha imagens, que tenha os QR Codes, sabe? Então, isso vai influenciar na forma que você escreve, né? Você vai ter todas essas possibilidades, por que não usar elas? Por que não pensar elas de forma artística também, né, na literatura? Então, acho que não só mudando o leitor, que está talvez um pouco mais corrido, está um pouco mais sem tempo, tem preferido livros mais curtos, mas está mudando também o escritor, que está vendo outras possibilidades de fazer um livro talvez mais interativo, mais pensando como que vai atingir esse novo público, como é que vai pensar nisso, como é que vai... eu acho que muda, sim. Sim, e muitos escritores agora também têm lançado, né, poemas ou às vezes contos curtos, né, primeiro nas redes sociais e depois sentem como é que aquilo está aparecendo para as pessoas, recebem feedback ou até são procurados depois por editoras, né. Eu acho isso muito bacana, né, porque são formas e formatos, né, tipo, o formato digital, virtual, ele cria uma forma também, uma forma literária, como... vamos dizer, uma intervenção dos tempos, né? Sim, não tem como fugir, né? As gerações vão mudando mesmo, as coisas vão mudando. E não vejo assim como algo ruim ou algo bom, acho que o livro físico vai sempre existir, vai ter sempre o seu lugar, né? Mas as coisas mudam também, né? Eu já percebi, assim, na área de autoficção, por exemplo, quando o autor coloca uma referência de si no livro, ele também se coloca nas redes, e aí há um diálogo entre parece que o livro continua nas redes sociais. Acontece isso também. Sim, e a rede social é uma autoficção, né? Porque toda vez que você vai postar uma foto, você vai editar, você vai procurar um ângulo, você vai contar uma história ali na legenda. Então acaba que você está fazendo autoficção ali o tempo inteiro. E essa questão do livro, eu já vi alguns autores até de rede social que às vezes nem vê tanta...
Às vezes, você falou, às vezes vem um contato de uma editora para fazer livro, mas eu já vi alguns que preferem continuar ali. Não, eu quero ficar aqui na rede social, lançar livro não é tão legal para mim. Às vezes eu quero lançar um zine, quero lançar um e-book, que eu vou lançar por mim mesmo. Quem quiser compra comigo, compra diretamente comigo, sem essa mediação da editora. Eu estou vendo esse outro formato também do autor se autopublicar, literatura independente ganhando mais espaço, sem essa mediação das grandes editoras, né, porque a gente ainda tem, a gente vê, e ao mesmo tempo vê o crescimento das pequenas editoras, né, sim, então sim. O mercado também está se transformando. Financiamento coletivo, né? Sim. Muito interessante. Essa conversa está muito boa, mas nós estamos já chegando à nossa terceira e última etapa dela. Estamos conversando com a Lívia Corbellari, jornalista e escritora. Lívia, antes de publicar o seu primeiro livro, você tinha um projeto de leitura, e ainda mantém. É um projeto literário muito legal, que é o Livros por Lívia, não é isso? Isso. Conta mais pra gente sobre esse projeto, como surgiu essa ideia. A gente conheceu você através desse projeto. Que massa! Esse projeto, ele é como se fosse um filho, assim, para mim. Ele nasceu também nessa época da universidade, quando eu estava fazendo a UFES ainda, de jornalismo, e era um blog, né, no começo. Ele nasceu em 2013, então 2013 ainda não tinha tanto essa coisa do Facebook, acho que a gente ainda estava no Orkut, se eu não me engano. Então ele nasceu como mais um blog que eu estava começando ali, e era resenhas, eu estava pensando ainda como, eu estou me formando em jornalista, preciso ter um portfólio, então vou fazer um blog mais profissional, só falando de resenhas, e de resenhas, vou focar só na literatura produzida no Espírito Santo, que era uma coisa assim que eu acabei descobrindo mais na universidade, né? Antes eu tinha os livros do vestibular, eu sabia que existiam muitos escritores aqui, já conhecia Bernadette Lira, o Reinaldo, o Sérgio Blanc, mas assim, na universidade fui conhecer muitos outros, né? O Grijó também, inclusive me deu aula, mas aí na universidade eu entrei em contato com muitos outros escritores e escritoras, e comecei a ler muita literatura produzida no Espírito Santo, e quis fazer esse blog de resenhas. Então eu li e fazia resenha, era só as resenhas escritas. E aí eu fui migrando, né, veio o Facebook, veio o Instagram, outros formatos, né, fui começando a fazer alguns vídeos também, algumas coisas mais simples, em vez de fazer a resenha, só dicas de livro, chamava os escritores para dar entrevista, e até que chegou assim no canal no YouTube, que eu me senti pronta, e também tinha mais parceiros, né, porque o projeto ele leva o meu nome, mas eu trabalho com vários parceiros, né, inclusive para fazer os eventos, né, tem sempre muita gente trabalhando junto comigo, apesar de levar meu nome, é um projeto muito coletivo, na verdade. Sim. E aí eu expandi também, né? Hoje em dia eu não falo só da literatura produzida no Espírito Santo, ainda é o principal tema, assim, do Livros por Lívia, mas eu acabo falando de tudo que eu tô lendo, né? Principalmente poesia, né? Eu leio muita poesia, então acaba que eu tô sempre indicando algum livro de poesia, tô sempre lendo, tô sempre compartilhando algum poema. Então, nasceu dessa vontade mesmo de conversar, porque toda vez que eu terminava de ler um livro, eu queria falar, gente, esse livro é muito legal, aconteceu isso, eu queria conversar com as pessoas. Você conversaria com a Carla, né? Que nem eu já porque a literatura, às vezes, ela é muito solitária, né? Escrever, às vezes, é muito solitário, ler é muito solitário, só que não precisa ser, né? Eu acho que não pode ser, tem que ser coletivo, né? Você tem que compartilhar, porque, nossa, é tão rico. Todas as vezes que eu compartilhei alguma opinião minha, ou participei de algum clube de leitura, sempre encontrava pessoas que pensavam completamente diferente, ou que tinham uma interpretação completamente diferente. Isso é muito rico de trocar. Você leu a mesma coisa que a pessoa, e a pessoa viu uma coisa que você não viu. E essas trocas sempre foram muito ricas. Então, acho que o grande objetivo do Livros por Lívia é fazer essas trocas, é conversar sobre os livros, e cada um vai ter uma opinião, e isso é muito legal, né? É a mesma história, o mesmo livro, e as pessoas pensando completamente diferente e trocando, sabe? Acho que esse é o grande objetivo que me move, assim. Isso é incrível mesmo, né? Como que cada um pode ter uma leitura diferente sobre o mesmo livro, né? Assim. Principalmente a poesia também é essa multiplicidade de sentidos, então a poesia fica bem latente. Sim, com certeza. Você, além de escritor, né, jornalista, então essa sua iniciativa do Livros por Lívia é, assim, muito interessante. A gente acredita que ela
possa inspirar outras também, né? Você, primeiro, queria te perguntar, você imagina que outros tipos de iniciativas, no sentido de divulgar, de fazer com que essa literatura que a gente produz aqui no Espírito Santo possa chegar a mais pessoas? Você imagina outras possibilidades? E o que você diria para pessoas que estão escrevendo ou que querem também participar do circuito literário, às vezes tem um texto na gaveta, ou estão sempre produzindo, mas tem, sei lá, vergonha de dizer ou de publicar numa rede? O que você pensa disso, assim, a sua experiência já, tanto como escritora como divulgadora literária, assim? A primeira pergunta, né, quais outras iniciativas que eu vejo? Sim, o que você sugeriria, assim, por exemplo, a sua é muito boa, né, porque sai de da literatura necessariamente, vai para as redes sociais, vai para o vídeo, você comenta sobre livros, você dá dicas, você faz resenha também, né, e se aproxima das pessoas, né. Você acha que, por exemplo, o poder público, a iniciativa teria algo a contribuir também, assim? A gente tem, a princípio, né, a gente tem os editais de livro, eu acho que é sempre uma boa, assim, quem tem alguma coisa na gaveta, se inscrever nesses editais, porque você já passa ali por um processo seletivo, né, você consegue um dinheiro para fazer um livro bonito, né, para investir ali também na comunicação, porque o livro ainda é muito caro, né, você imprimir, trabalhar, um artista para trabalhar a capa, a diagramação, a revisão, né, o livro ele é muito caro, então é legal que tenham cada vez mais, assim, editais para financiar, né, os livros, e de eventos também, mas eu vejo muita coisa acontecendo também aqui, a gente tem grupos de leitura, acho que grupos de leituras, assim, muito legais, a gente tem o Leia Mulheres, a gente tem o Leia Capixabas, o Anaximandra Amorim, que é poeta também, ele também é ativista, assim, na área da cultura, tem vários projetos legais, ele também, lendo clássicos brasileiros, nossa, a gente tem vários grupos de leituras aqui, e os eventos também, a gente tinha que, porque teve a pandemia, então algumas coisas estão um pouco pausadas, né, eu gostava muito do Sarau Palmarino, do Círculo Palmarino, que acontecia na Zilda, acho que era uma vez por mês, todo sábado do mês, também era um sarau muito legal, que tinha uma diversidade também ótima, então eu vejo muitas coisas já acontecendo, né, a gente teve a pandemia, muitas dessas coisas migraram para o virtual, mas eu sinto que a nossa literatura está vivendo, assim, um momento bem legal, muita gente produzindo, muita diversidade de gêneros, de pessoas produzindo, mulheres produzindo, a gente está vivendo um momento, assim, bem legal da literatura produzida aqui no Espírito Santo, acho que a gente tem que ter mais espaço também, eu como jornalista, né, às vezes acho que está faltando mais espaço para divulgar os escritores aqui, né, quando alguém lança um livro, às vezes fica numa notinha no jornal, acho que tinha que dar mais espaço também para esses eventos, para esses lançamentos. E a dica que eu daria para alguém que está começando ou que já escreve, né, é procurar também esses lugares para participar, para conhecer as pessoas, conversar. Acho que agora que a gente está tudo mais online também, talvez esteja mais fácil você mandar uma mensagem, participar desses lives, participar desses bate-papos. Acho que muito conhecer também a galera que está produzindo, que está fazendo. Não tem como, assim, fugir disso, né, não tem como ficar, por mais, isso que eu tô falando, sabe, a escrita, ela pode ser solitária, sim, é um momento ali que você tem que ficar muito concentrado, escrevendo, reescrevendo, mas depois disso, tem que levar para o mundo, tem que ler, tem que escrever, mostrar, não tem como, as outras pessoas têm que ler, você tem que ouvir a opinião das outras pessoas também. A gente tem mesmo que fomentar essas redes de leitores, né, agora a gente tá na rede. Isso. Mas assim, em breve estaremos vacinados e na rua. Isso aí. Que a vacina chegue logo. Vacina de livros em breve. Então, galera, a viagem está chegando ao fim. Chegou ao fim. Lívia, muito obrigada. A mesma participação. Estamos muito gratos pela sua presença aqui virtual. Muito obrigada também. Muito obrigado. Só uma coisa que eu queria falar sobre o nome, porque eu gostei do nome, porque O Oitavo Passageiro é um dos livros preferidos da minha mãe, e sempre ficava lá na estante até o dia que ela me deixou ler, e depois a gente viu os filmes também. Então, por isso que eu curti muito, eu tenho uma relação com minha mãe é uma grande leitora também, sempre via ela lendo, sempre na casa, sempre com livros, assim,
Então, inclusive, o livro dela está aqui em casa, ainda não devolvi para ela até hoje. Até vou lembrar aqui de devolver. Um abraço para ela. Poxa, que legal, bom saber. Então, obrigado a todas e a todos que nos ouviram. Se você quiser saber mais sobre Carne Viva, da Lívia Corbellari, e o projeto Livros por Lívia, é só acessar a descrição desse episódio na internet. Obrigado, partiu! Leitor, o oitavo passageiro tem pauta e apresentação de Franciele Noia e Vomir Alcântara, edição de Felipe Gazzi e produção do Coletivo Quadra Quadra. Projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.